as vidas passadas mesmo, né, estão, para a nossa mente, elas estão acontecendo agora, neste exato instante, tanto que as ações cometidas lá, os pensamentos, reverberam hoje nas nossas ações atuais. Então, está tudo acontecendo neste momento de agora, né? Inclusive, os pensamentos de antigamente, ou de muito tempo atrás, eles definem a nossa estrutura agora. Nesse momento está definindo a nossa estrutura física, né? Então, realmente, é isso que você fala, é um pouco até mais complicado, mas, nossa, é muita viagem, né? Mas, assim, cada pensamento, cada pequena escolha que você faz, se você está aqui, você escolhe, eu vou olhar para esse lado, ou agora eu vou nessa direção, as duas direções, elas passam a se tornar universos paralelos. Só que uma vai insistir mais, outra vai insistir menos, por causa do nível de energia que a gente vai colocar naquilo. Mas hoje em dia, você ainda, uma parte tua lá, quando você era adolescente, que escolheu, que queria fazer jornalismo, por exemplo, e no final entrou para medicina, aquela parte que escolheu fazer jornalismo, ela continua vivendo. Né? E chega um momento, às vezes, que os caminhos se cruzam, como para mim foi bem interessante, que eu senti isso muito forte, no momento em que o Fernando Betete, ele me convidou para fazer uma live falando sobre uma situação que estava acontecendo com as crianças. E eu estudei muito, e fiz assim, sabe, fui atrás disso e tudo, e quando eu fui dar a live, a gente fez a live tudo bonitinho, depois ele falou assim, nossa, encontrei uma jornalista aqui. Diz assim, gente, que interessante, eu sempre quis ser jornalista, inclusive entrei na faculdade de jornalismo, né? Então, assim, as nossas vidas, elas vão se cruzando. O interessante é você ter consciência para poder ver isso, reconhecer, porque no momento que você coloca a consciência, você muda toda a realidade. Isso me faz pensar de outra coisa que eu queria trazer aqui como tema, que é sobre, no universo, todas as possibilidades existem, né? Tudo existe em possibilidade. Como tu disse, uma escolha feita do jornalismo, foi feita outra escolha, mas todas eram possíveis. A que fosse mais alimentada, a linha tornaria mais força e ia definindo aquele trajeto, né? E é isso que eu acredito que aconteça em todos os âmbitos, desde o micro até o macro. Como sociedade, né? As escolhas de uma sociedade vão fazendo com que as infinitas possibilidades sejam definidas. Não que não exista todo o demais, mas o caminho que a consciência percebe e traça é aquele que a gente define através das escolhas coletivas, né? Ou pessoais. Então, tudo existe em possibilidades. Existe a possibilidade de uma guerra mundial? Olha, ela existe, mas isso tudo vai depender de muitos outros fatores para se tornar real ou não, né? Bem como as decisões dos países e tudo mais. Tem uma coisa que foi bem interessante, a Dolores Cannon, ela fazia assim, a Dolores Cannon é a que criou, o que concebeu essa hipnose quântica que eu faço. E ela fazia assim atividades com grandes grupos, com auditórios. Então ela levava as pessoas para 100, 200 e 300 anos na frente. E o que ela descobriu foi isso, uma coisa surpreendente, que um terço das pessoas via, por exemplo, um mundo daqui a 100, 200 anos, via um mundo totalmente destruído, como assim levado por uma guerra atômica, o pessoal vivendo na vida da pedra. O outro via um mundo completamente tecnológico, assim, sabe? Todas aquelas coisas futurísticas. E o outro via um mundo pleno de amor, de harmonia, com trabalhos, assim, de comunidades, cristais e tudo. Isso quer dizer que hoje já, essas realidades, elas já estão ali existentes. Agora, basta que a gente tome consciência e a gente escolha. É aí que a gente usa o livre-arbítrio. Né? Que a gente possa realmente escolher, decidir e não ficar dependente do futuro, porque o futuro, todas as possibilidades existem. Se a gente ficar achando que a gente vai viver, não importa o que a gente faça, o futuro vai ser esse mesmo, isso não existe. Isso é uma coisa importante que as pessoas possam compreender. Tá? O futuro é o futuro que a gente vai viver é aquele que nós vamos escolher viver, porque todas as possibilidades existem. É verdade, não tem aquela coisa a gente colher o que o outro plantou, né? A gente é responsável pelo nosso plantio. E aí que eu acredito também da história das cisões das realidades e das massas. Por exemplo, o próprio planeta Terra, sendo um planeta, digamos assim, de expiações e provas, como é classificado hoje, né? Pela ciência fenomenológica espírita. E expiações e provas, e daqui em diante se sabe que existem muitos seres que serão daqui exilados. Por quê? Porque dentro deles eles não conseguiram prospectar este mundo de paz e harmonia ainda,
Então há uma cisão, eles precisam ser levados e outros vão para o outro lado, onde seguem em direção desse mundo de paz. Os outros vão seguir em direção ao mundo um tanto mais caótico, até aprender a interagir melhor com as leis universais para gerar harmonia e paz para eles e assim viver num mundo de harmonia e paz. Né? Então eu acredito que existam essas cisões e que partículas, né, fragmentos dessa massa toda sigam rumos e outros sigam outros rumos. O que viabiliza a existência desses três cenários, desses três futuros que nos trouxe agora como sendo visto por aquelas pessoas, né? Porque é bem possível que dentro do rumo de atitudes, ações, pensamentos daquelas pessoas, elas estavam indo em direção àquelas realidades, né? Nestas Exatamente. cisões que a gente encontra ao longo do caminho. E tem outra também, a gente atrai a nossa realidade, obviamente, Isso. né?